importância dessa discussão. Então, a discussão de hoje é didática da história e educação histórica. O diálogo entre as tradições alemã e anglo-saxônica. Vou primeiro situar, porque eu não sei, eu acho que tem pessoas de todos os tipos aqui, pessoas que são alunos da graduação, professores do estado, do município, e alunos do mestrado, e professores de instituições federais ou estaduais. Então, eu vou fazer eu quero iniciar introduzindo mesmo esse assunto, que a grande questão desse tema é didática da história, ou o que os alemães chamam de Geschichtsdidaktik, é diferente do que os ingleses chamaram de History Education, ou educação histórica. Embora, no Brasil, muita gente tende a confundir as duas coisas, porque essa discussão dos alemães veio, em grande parte, na área do ensino de história, por conta da educação histórica inglesa, mas já acrescentando as contribuições dos alemães. Ou seja, se fundiu a didática da história com a educação histórica, de forma que hoje as pessoas não sabem, não é que não sabem, é que as duas coisas se tornaram mais ou menos a mesma coisa no Brasil. Tanto é que teve uma pesquisa, por exemplo, no Paraná, onde perguntaram para os alunos quais os autores da educação histórica eles mais conheciam, eles poderiam citar. E muitos alunos, não sei se foi alunos ou alguns professores, os professores citavam Riesman. Mas o Riesman, ele não foi um teórico da educação histórica. Porque a educação histórica surge de uma tradição inglesa, anglo-saxônica. Ele é um teórico primeiro, um cara vinculado à teoria da história e que contribuiu muito para a construção da didática da história alemã. Mas existe essa confusão. Então, o objetivo dessa fala minha é diferenciar as duas coisas, encontrar o momento em que o diálogo que os ingleses começam a usar os alemães e como que isso chega no Brasil e o que há de avanço nisso, nesse diálogo entre os alemães e os ingleses e no diálogo que os brasileiros fizeram, especialmente a professora Maria Auxiliadora Schmidt, no Paraná, que deu uma contribuição para pensar a educação histórica, mas a partir de categorias dos conceitos construídos pelos alemães. E o que falta nessa discussão, né? Eu queria inserir um ponto de vista pessoal nessa discussão. Então, para inserir um ponto de vista pessoal, eu queria começar com um problema que eu tenho desenvolvido nesses últimos meses. Mas é uma coisa que tem me angustiado muito, que é justamente o problema da angústia. Nós vivemos, por exemplo, nós o tempo inteiro estamos carregados de um tipo de vida, de uma forma de viver que não deve ser. Estou querendo dizer que deve existir algo mais na vida do que propriamente essa vida mesmo que a gente leva. Como assim? Olhe para aquilo que nós chamamos de vida, ou para aquilo que o Schopenhauer chamava de vida viva. Desculpa, o Dostoiévski. Ele falava assim, a vida viva é aquela vida que não é nem mental nem inventada. A vida mesma, tal como ela se apresenta para qualquer pessoa, independente de conceito, de teoria, de abstração, a vida, na sua mais, da sua existência mais direta. Ele dizia, isso nós perdemos. Nós chegamos tanto à abstração, nós teorizamos tanto a realidade, que nós não conseguimos mais perceber a vida viva. Ele fala assim, a gente tem até desprezo e nojo da vida viva, da vida sem ideias, aquela que não é inventada, a vida mesmo. Nós achamos que a vida é ele fala, a vida se tornou quase um emprego para nós, quase uma obrigação. Nós nos levantarmos todos os dias, encontrar as pessoas reais, vivas, trabalhar, estudar. A vida é uma obrigação. Ele diz, nós abstraímos tanto que nós desejamos, nós modernos, termos nascido da ideia, e não de uma mãe viva, mas a gente queria ter nascido da ideia mesmo, porque se a gente pudesse nascer das ideias e não das pessoas concretas, seria muito melhor.
Mas isso que o Schopenhauer percebeu, Dostoiévski percebeu, foi percebido o tempo inteiro pelos teóricos da modernidade. O tempo inteiro. De formas diferentes. Mas eu estou querendo fazer uma síntese dessas ideias para concluir que no final, o que o Dostoiévski chama de vida viva é uma redução à realidade rotinizada, ao cotidiano. E que se nós desprezamos a vida viva, é porque ela realmente, a vida, isso que o Schopenhauer chama de vida viva, ela realmente se tornou um emprego e uma obrigação para nós. E assim é. Veja a nossa vida. O que você faz todos os dias, cara? Você vive pro final de semana. Você tem obrigações para tudo. Todo o seu tempo interno foi objetivado, a tal ponto que realmente o nosso corpo se tornou um relógio. Teve uma época que eu acordava todo dia 3h59. Eu estava entrando em desespero. Eu acordava, a hora que eu olhava no relógio, estava lá 3h59, todos os dias, cara. Isso me enlouquecia, sério. Antes de despertar, eu estava lá, acordado, cara, exatamente no horário. Despertava 4. Nós nos tornamos esse relógio. Nós vivemos burocraticamente. Ninguém faz história, mesmo que você fosse, vou fazer porque não teve outra opção. Mas por que história? Existe alguma coisa para a gente ter escolhido fazer história. A história, que é um espaço que está radicalmente fora dessa realidade rotinizada, que eu chamo de cotidiano, porque ela nesse sentido utilitário, ela não tem nada a contribuir, porque ela não dá dinheiro, ela não tem alguma angústia nossa para fazer história. A gente quer algo que não é justamente simplesmente ganhar dinheiro, simplesmente construir um prédio. Não que isso seja ruim, mas nós não queremos simplesmente executar tarefas. Nós estamos buscando alguma coisa quando a gente faz história, só que nós, mesmo a história, nós fudemos ela. Depois corta a edita o negócio, né? A gente ferrou a história. Por que a gente ferrou a história? Porque até a história se tornou burocrática para nós, nesse processo de racionalização da vida humana. Ela se torna tão burocrática que nós começamos a ler história não mais para buscar, para transpor essa vida rotinizada e alcançar um sentido distinto do que é a vida, mas porque a gente tem um professor que obrigou a gente, falou que tem que ler aquela porra lá, e que quem não leu, ele não dá aula, ou você tira da sala, ou vai cair na prova, ou porque eu tenho que passar no mestrado, ou porque eu tenho que escrever um artigo, ou porque eu... Enfim, nós burocratizamos a nossa relação com a história no processo de constituição da ciência histórica. Nós nos relacionamos com a história de forma burocrática. Todas as esferas da vida foram burocratizadas e perderam a sua rotina, ou se transformaram em rotina. Isso todos os teóricos da modernidade, os principais, perceberam. Por exemplo, Weber falava do processo de racionalização das esferas da vida humana. Como que a modernidade produziu um desencantamento do mundo, né? Ele racionalizou todas as formas do agir humano. E modernidade justamente é isso, uma forma de vida nova, onde é pautada pela racionalidade. E essa racionalização gerou autonomização das esferas, de forma que ocorre um processo de perda de sentido. Toda a nossa vida está fragmentada em esferas. Por isso, é até engraçado porque as pessoas falam isso mesmo. Como você está na vida financeira? Como você está na vida amorosa? Como você está na vida sexual? Veja como todas as esferas ganharam sua racionalidade própria e há uma perda de sentido na modernidade. E obviamente essa racionalização das esferas da vida humana geraria uma coisa trágica para a vida. E aí não é o Weber que está falando, sou eu mesmo, baseado no que o Nietzsche pensava, que é que a vida viva, ele não usa esse termo vida viva, mas eu quero retomar essa ideia de vida viva. A vida viva mesmo, não é essa vida rotinizada que o Dostoiévski fala, chama de vida viva. Ela tem uma essência que é o espírito criador. Isso é o Nietzsche que traz, que é a ideia do que tudo que existe, tudo que tem vida, tudo que se movimenta,
só pode fazer isso porque existe um espírito criador inerente. Esse espírito criador é o que ele chama de grande arte. Mas no processo de destruição da vida, a arte se tornou um objeto. Nós não nos relacionamos mais com a vida a partir da criação. Veja, toda essa rotina que nós criamos no nosso agir, do acordar a tal hora, fazer isso a tal hora, tudo isso é a morte da criação. Nós não estamos criando nada. Toda essa burocratização da relação nossa com a história é a morte da criação. Nós não criamos nada. O nosso sentido já está predado. A gente simplesmente vai. A gente só vai. A vida mesmo, enquanto espírito criativo e criador, ela se perde nesse processo de rotinização da vida. E aí, quando Weber fala então que há esse processo de racionalização, que as esferas vão se perdendo, todas as esferas passam a ser pautadas por sua lógica própria. Inclusive a arte passa a não ser mais a essência da vida. Ou seja, a arte deixa de ser espírito criador e passa a ser um objeto. O que vocês chamam de arte? Vocês chamam uma música, um quadro, uma tela, um quadrado, um objeto quadrado. Isso é arte. E nós, de alguma forma, atrofiamos o sentido artístico fundamental e primário, que é a própria existência. O ver na vida e nas pessoas algo maior do que realidade rotinizada. E veja, isso se repercute na nossa reorganização dos sentidos, né? Isso também em todos os casos. Por exemplo, o Zimmel falava que na modernidade, na vida na metrópole, o que constitui a vida metropolitana, a vida da metrópole? É a vida de intensificação dos estímulos. Porque, por exemplo, diferente de uma cidade pequena, na cidade pequena diferente da cidade pequena, na cidade grande, o tempo inteiro as coisas, você é super estimulado. Por exemplo, a sua visão, você vê carros passando o tempo inteiro, pessoas diferentes passando o tempo inteiro, só andar pela cidade. As coisas mudam rapidamente, aquele bar lá que você estava acostumado, ele já não é o mesmo. As coisas vão, a sua visão é super estimulada, os seus ouvidos é super estimulado. Veja quanto de ruídos que você ouve na cidade, o tempo inteiro. Dificilmente você consegue morar num lugar onde você não está o tempo inteiro ouvindo ruídos diferentes. Vê com uma super estimulação, diferente de uma cidade pequena ou da vida no campo, por exemplo. E a vida na metrópole, para o Zimmel, é por excelência a vida moderna. E os cheiros, né? Quantos cheiros nós não sentimos da cidade o tempo inteiro? E aí tem um problema que o Zimmel fala. Quando você superestimula os sentidos, ocorre duas coisas. Você fica esse cara super agitado, que somos nós da cidade, que não consegue ter tempo para ouvir, né? Quer dizer, veio um cara lá contar um caos pra gente. Eu tava lá, você vai, velho, conta logo. Não tem tempo para perder, não. Eu não consigo ouvir, me irrita, não é? Esse é o homem metropolitano. Te irrita parar para ouvir as pessoas, você fica super estimulado, e ao mesmo tempo, e aí é o contraditório disso, a superestimulação de algo gera o fim da sensibilidade, a perda da sensibilidade. Quando você superestimula alguma coisa, nós nos tornamos insensíveis, de tanto ser obrigado a sentir. Isso ocorre, por exemplo, quando você vê que os caras te entregam panfletos nos carros, você não lê mais. Aquilo lá vai, aquele tanto de papel lá vai, entende? Por quê? Porque é uma super utilização dos sentidos. Então a gente vai perdendo a capacidade de ver na cidade. Nós perdemos a capacidade de ouvir pela superestimulação dos ruídos. Nós ouvimos, nesse processo de racionalização da vida, com o crânio e com os olhos. Por exemplo, quando você ouve uma grande música, você gosta dela porque ela faz sentido para a realidade. Você associa aquela, se essa me fez pensar bem, no que? Na realidade. Você racionaliza a música. Você não escuta a música de forma que ela possa produzir um sentido naquilo. Aí sim, o Schopenhauer, né? Mas o Schopenhauer fala, cara, a música ela tem a capacidade, como qualquer outra, de não criar nada concreto, como a imagem e as palavras faz.
o jogo sonoro da música, ela produz um sentido de percepção da realidade que extravasa a própria realidade. Nós não somos capazes de associar aquele jogo sonoro a nada. Mas ao ouvir aquilo, nós alcançamos um sentido da vida, uma compreensão da vida, que não é possível reduzir nem a palavras, nem a lógica. Mas nós perdemos a capacidade de fazer isso. Então, veja, olha só, isso que esses caras estão falando isso, o Marx percebe em outros aspectos. Como, por exemplo, na ideia de do trabalho. Primeiro, na ideia que ele fala de como que se perde a pessoalidade da vida na Idade Média e se estabelece, todas as relações são reduzidas ao calculismo, ao cálculo. Todas as pessoas e tudo se torna cálculo frio, que é a vida do burguês. E ele percebe isso na ideia de trabalho abstrato. Né? Quer dizer, nós perdemos, algo nos foi tirado, que é a relação direta com a natureza, na possibilidade de usufruto desse trabalho como nosso. Nós não trabalhamos, mas nós sabemos que não é nosso trabalho. É um trabalho abstrato, não é da gente. A gente não sente o trabalho como parte de nós. E aí, em vários outros conceitos, como a ideia de fetichização, né? Como que as pessoas se tornam coisas, tudo é reduzido a coisas. E essa é a vida, o fim da vida viva. O fim da vida como arte. É justamente esse homem, que eu acabei de ter assistido recentemente, um cara postou lá no Facebook, um filmezinho lá, Um Emprego, acho. Exatamente isso, aquilo ali. Um cara que se torna, homens que se tornam objetos mesmo. O cara, o filmezinho é um curta, que ele inteiro é o cara acendendo um abajur, que é um homem, ele vai lá e acende o abajur, ele pegando coisas, sentando na mesa, a cadeira são homens de 4, a mesa também são outros homens, e no final ele está indo para o trabalho dele, que é justamente se deitar no chão e servir de tapete para o seu patrão lá, para o escritório. Então é isso que nós somos. Bom, mas por que toda essa introdução grande? Para pensar que toda a discussão da didática da história e da educação histórica tenta revincular as ideias, o mundo das ideias, a ciência, aquilo que nós produzimos de mais racionalizado possível, de abstração conceitual, de construção de conceitos, com a vida das pessoas. Com as pessoas que não fazem ciência da história, por exemplo, que não estão estudando história. Então a grande questão da didática da história sempre foi o que essa merda que eu, como historiador, estou fazendo, estou sendo bancado para fazer, tem a ver com pessoas que não tem nada a ver com isso, por exemplo, com um catador de papel, com uma prostituta que está agora se levantando para trabalhar ou chegando no trabalho, para as pessoas. O que a história tem a ver? O que a ciência da história tem a ver? Essa sempre foi a grande questão da didática da história. A relação com a realidade, a relação com a vida das pessoas. Então depois eu vou voltar a essa relação da vida viva no final para fazer uma crítica aos limites da didática da história. Mas vamos lá. Então, primeiro vamos entender o que foi a didática da história alemã, Geschichtsdidaktik, e o que foi depois a educação histórica, a History Education, né, em inglês. A didática da história surge num contexto distinto do contexto da inglesa, da educação histórica. Ela surge justamente de um momento, embora as duas surgem no final da década de 60 e início da década de 70, as duas, a didática da história alemã vivia um contexto muito específico, muito próprio, que é essa Alemanha pós-guerra. Né? O Hobsbawm falava que nós todos vivemos na década de 60, a Europa inteira, e talvez ele disse que quase o mundo inteiro viveu um conflito de gerações. Foi um conflito feito, estabelecido, porque quem viveu a experiência do antes da Segunda Guerra Mundial e quem nasceu no final da Segunda Guerra Mundial, essas pessoas, quer dizer, os meninos que nasceram no final da Segunda Guerra ou depois dela, ele teve ele viveu um mundo em que o crescimento econômico era muito grande e a guerra não estava colocada na sua dimensão mundial, como foi colocada pela experiência que os seus pais viveram, né? De crise de bolsa, de período entre guerras, de primeira guerra, de segunda guerra, de falta de emprego, de crise econômica generalizada. Então esse moleque, que chegou em 68 com 18 anos, por exemplo, ele não conseguia entender
Seu pai, que cresceu num mundo muito difícil, e que, segundo Hobsbawm, para viver nesse mundo difícil, ele também teve que se tornar duro, rígido. E nem o pai podia compreender esse moleque, porque o pai olhava para o menino e falava assim: velho, eu que cresci sabendo a importância de um emprego, sabendo segurar um emprego, me portar bem para arranjar emprego. Moleque, olha a roupa que esse cara está usando, esse jeans, olha o cabelo grande. O cara larga o emprego, o Hobsbawm mesmo fala isso, o cara era capaz de largar o emprego que ele tinha para ir viajar para o Nepal, comprar incenso e fazer as ondas dele lá, que ele voltava e arranjava emprego de novo. O pai do menino jamais entenderia um cara desse, porque ele cresceu. Então, pensando que o conceito que o Koselleck chama de espaço de experiência, podemos dizer que a Segunda Guerra ela produz uma quebra do espaço de experiência anterior, de forma que a vida antes da Segunda Guerra, pelo menos no contexto europeu, é muito distinta da vida pós-guerra. E essa geração que surge depois da guerra, ela tem uma forma de entendimento da vida muito distinta, e ela precisa se livrar das amarras do mundo do pai. E todas as invenções que ela produziu podem ser não reduzidas, mas compreendidas também a partir dessa categoria geracional, né? Quer dizer, o rock and roll, o cara não quer ser como o pai dele, não quer ouvir as músicas do pai dele, ele não se identifica com aquelas músicas. A roupa, o jeans, as drogas, como forma do entendimento da época, veja, como a possibilidade de abrir as portas para perceber algo na vida que não pode ser reduzida por esse mundo de emprego do pai, né? De busca de emprego, de busca de racionalização o tempo inteiro. Então, quer dizer, esse conflito de gerações que estava estabelecido na Alemanha, na Europa, na Alemanha é muito mais radical. Segundo quem fala isso é o Norbert Elias, naquele livro Os Alemães. Ele disse: olha, na Alemanha esse conflito de gerações vai se tornar ainda mais forte, porque, imagina, meu cara, os alemães, ele diz, quem perdeu a guerra já por sinal viveria algo mais forte. Mas além de perder a guerra, a Alemanha, essa galera cresceu numa Alemanha dividida, uma Alemanha que, quer dizer, primeiro dividida em várias partes, mas depois definitivamente dividida em duas, né? Uma Alemanha que no auge do seu nacionalismo fracassou completamente por uma divisão, quer dizer, produziu o maior discurso nacionalista e depois vê a nação dividida. Um outro fator fundamental, culpa. A Alemanha culpada pela merda que eles fizeram, pelo Holocausto. E não só ela culpada pelo Holocausto, como ela, se sentindo realmente, falando, cara, a gente fez merda. Você vê como que quando vai se criando o Holocausto narrativamente, ou seja, vai se organizando as experiências do Holocausto e vai sendo passado para os alemães, olha aqui o que vocês fizeram, isso é organizado mesmo pelas tropas que ocuparam a Alemanha, começa a mostrar para eles que olha o que vocês fizeram, vocês são mal, velho. Olha aqui. É impressionante como essa sensação de culpa aflora, né? E ao mesmo tempo no pós-guerra, os caras não discutiram, bicho. A Alemanha simplesmente culpou algumas pessoas, fizeram os tribunais, culparam algumas pessoas, mas no final a discussão pública sobre o que foi a experiência do nazismo, até a década de 70 não foi feita. Se calaram. Segundo Norbert Elias, em parte por trauma, né? Porque é muito difícil mesmo, vocês sabem, qualquer um que tem experiência forte na sua vida passada, o tanto que é difícil falar sobre o seu passado, quando aquilo te machuca, né? Mas não só por isso não, muita gente, a participação nazista dos alemães no nazismo foi muito grande, bicho. Muita gente achava, no momento do pós-guerra, que não dava para mexer nisso não. Que se mexesse, não daria para reconstruir a Alemanha. De tanta gente que participou dessa merda. E isso apareceu em 68, porque olha, começam as manifestações lá na Alemanha em 68, maio de 68, por exemplo. É impressionante como começam a aparecer os caras, começam a ir contra os cabeludos e a dizer, se Hitler tivesse vivo, esse cabelinho seu aí não estava desse jeito não, essas merdinhas que vocês fazem não estavam desse jeito não, seus baderneiros. Como muita gente também se calou, mas permaneceu a formação nazista.
Mas essa molecada que cresceu, depois da guerra, ela dizia, velho, eu não tenho nada a ver com isso. Eu não participei do nazismo. Meus pais se calaram porque eles começaram a entender exatamente isso que foi entendido o nazismo na Alemanha. Um acidente de percurso. A gente estava indo bem, aí teve um acidente e voltamos. Não discutimos, é um acidente. E essa molecada nova disse assim, não, tem algo na cultura alemã que é extremamente autoritário. Tanto, essa molecada de 68 foi escrota, né? Tanto é que a República Federativa que nós estamos criando, o novo governo alemão não nazista, é fascista até o osso. É isso que eles falam. Isso é fascismo. Então essa molecada começou a reivindicar uma discussão. Falou, olha, nós queremos discutir esse passado. E é essa geração aí que começou a produzir, a reproduzir a história. Essa galera nova. Por exemplo, o Risa mesmo nasceu em 38. Ele não participou da guerra, efetivamente. Ele é parte dessa geração que cresceu no pós-guerra e que continuava culpada. Tanto é que nos textos dele aparece a culpa que ele sente, essa carga que ele sente de ser alemão no pós-guerra. E esses caras estão fadados a ter que responder por isso até hoje. Nós olhamos uma criança falando alemão e a gente associa a língua do cara, o menininho a um pequeno ditadorzinho. Sério, eu faço isso. Quando eu vi um menininho 4 anos falando alemão, ele estava pedindo um chocolate pro pai dele. Papai, você pode me dar um chocolate? Mas eu olhei assim e falei, cara, nós associamos o alemão ao nazismo, essa culpa é muito forte. E essa molecada de 68, eu falo molecada, mas uma galera que deu enormes contribuições. Hoje ainda se discute na Alemanha se realmente foram eles que trouxeram à tona a discussão sobre o nazismo, ou se na verdade eles também acabaram sendo influenciados por uma geração mais velha que já começou essa discussão, que é a geração dos 45, não de 68. Mas não vem ao caso. Esses caras realmente tiveram a sua contribuição, e é essa galera, essa molecada é que produziu a nova didática da história na Alemanha. Por quê? Porque justamente no final da década de 60, dessa forma como você vê, a mudança na experiência ocorre, a quebra da ruptura do espaço de experiência, e aí, bicho, os caras que a história, a disciplina história, tanto a história enquanto ciência, quanto a história ensinada nas escolas, ela continuava sendo a mesma. A mesma, inclusive, segundo o Weismann, que é um teórico fudido da didática da história alemã, ele diz que é a mesma da época que, nas suas bases centrais, as suas bases fundamentais, é a mesma da época do Bismarck, aquela mesma história construída para criar a grande nação alemã, para criar o Estado Nacional alemão. A mesma, segundo o Weismann. E é foda ser a mesma, porque aí essa molecada começa a apontar, né? Veja, Hitler foi ensinado por essa história. E não é à toa que ele disse que a melhor disciplina para ele era a história. E o professor melhor que ele teve foi um historiador, foi o professor de história dele. E disse muito mais que isso, disse, esse professor, sem saber, me ajudou a construir minhas ideias. Porque quando a gente ouvia ele falando sobre a história da nação alemã, não tinha um aluno que não ficava com ódio, com raiva, e dizia, nós que somos a grande nação, temos que fazer alguma coisa. Não podemos aceitar o que nós estamos vivendo. Veja como a narrativa histórica construía uma nação grandiosa alemã, altamente perigosa. E essa molecada de 68 ele começa a apontar, a história contribuiu para a criação do nazismo. Porque existe um vínculo entre a história, ou seja, o que você narra sobre o passado, e a orientação das pessoas na vida presente. Isso foi chamado, o fato da história não ter acompanhado, esse chamado déficit teórico da disciplina de história, foi chamado de crise de legitimação da história na Alemanha. Quer dizer, a história não era mais considerada pelas novas gerações algo importante, porque o que ela dizia não contribuía em nada. Ela ainda falava para uma geração radicalmente distinta. Ela não era capaz de acompanhar as mudanças de orientação produzidas, ou de carências de orientação da nova sociedade alemã, da sociedade alemã pós-guerra. Então, por isso que na década de 70 explode, essa geração começa a produzir teoria da história para superar o déficit. Esses caras
começam a questionar o historicismo. O historicismo, para a gente entender, é pensado como o surgimento mesmo da ciência da história enquanto ciência. É o movimento de constituição da história enquanto ciência. Esse historicismo que produziu no século XIX, que estava presente, segundo Yaisman, ainda na década de 70 do século XX, começa a ser questionado. Especialmente porque eles, segundo esses caras da escola de Bielefeld, eles falavam assim, a história só está preocupada com as intenções dos grandes homens. Ela é puramente hermenêutica, segundo esses caras, e ainda é hermenêutica no sentido dos grandes homens. Enfim, é a crítica que os análises já tinham feito. Eles começaram a fazer de novo, mas preocupado com aquilo que o Riesman depois chamou, mas ele já chamava de analítica. É preciso entender quais são as condições externas da vida humana. Entender esses atores nas suas intenções, mas não essas intenções puras. Não só uma interpretação pura, uma compreensão pura da subjetividade dos atores históricos, mas entender os vínculos com as condições da própria sociedade, com as estruturas da própria sociedade. Que é o que foi chamado de ciência social histórica. Inclusive influenciada pelo Hobsbawm, por aquela discussão de história social do Hobsbawm. E esses caras eram de tradição marxista. Então eles começam a resgatar essa questão da importância das estruturas e a pensar, a partir da escola de Frankfurt, da sociologia, qual é a vinculação que existe entre a sociedade, os interesses presentes na sociedade e a produção de toda a ciência, inclusive da ciência histórica. Ou seja, a ciência histórica é produzida através de interesses. Quais são os interesses? São interesses simplesmente instrumentais que produzem a história? Por exemplo, a ideia de nação, vamos fortalecer o Estado, criar uma identidade nacional para as pessoas? Ou são interesses emancipatórios? Veja a discussão do Habermas aí, né? Interesse técnico, interesse, ou seja, instrumental, racionalidade instrumental, ou interesses emancipatórios, de libertação humana. Então esses caras aí começam a produzir isso, e aí começam a surgir os didáticos da história. A Annette Kuhn, o Klaus Bergmann começam a produzir falando assim, olha, a didática da história é justamente isso. Ela é a ciência que estuda esses vínculos entre a história produzida e a vida da sociedade, e a sociedade presente. E ela deve ter um caráter emancipatório. Ela deve buscar, através do conhecimento do passado, alcançar um mundo distinto do mundo que nós vivemos. Porque ela tem uma função. Mas nós não temos nenhuma disciplina que discute a função da história. Todas as disciplinas estão completamente esvaziadas da sua relação com o presente. Por exemplo, o cara de história antiga, ele é especialista em história medieval, especialista. O historiador é um especialista. E ele em nenhum momento discute qual o vínculo da história com as carências de orientação, os interesses da sociedade presente, e de que forma essa história também ocupa uma função nessa vida presente. Nós precisamos de uma disciplina dessa, e essa disciplina é a didática da história. Então, tem um conjunto de autores, eu não vou detalhar o pensamento desses caras, mas há um consenso na década de 70 que até então, didática da história era simplesmente ensinar a história nas escolas. E, especialmente pensando como transmitir o conhecimento histórico que o historiador produz para a cabeça dos alunos das escolas. Esses alemães disseram, não é isso. Porque se nós partimos da ideia que a didática é transmitir um conhecimento, a didática da história não produz porra nenhuma. O historiador produz o conhecimento histórico, o didático vai lá e divulga o conhecimento histórico. O Riesman mesmo fala que a relação entre o didático e o historiador é como se fosse entre o historiador, ou um produtor e um marqueteiro. O produtor produz a mercadoria, o marqueteiro faz a divulgação. Quer dizer, o didático não produz nada, o professor não produz nada. E obviamente ele vai ser minorado e menos importante nessa relação. Porque ele só transmite o conhecimento que já está pronto e acabado. Então ele vai dizer, esses caras vão dizer, mas não é só que a gente não pode pensar ela como uma transmissão. Mas se a gente pensar ela como uma transmissão, o historiador produz a história, eu vou lá e transmito, nós também vamos sacar em um outro problema, que é a redução dessa orientação que a história produz à escola. E a escola é só um dos lugares onde
a história produz orientação. Veja bem o que eles falam. Se didática da história lida com o aprendizado sobre a história, a forma como os homens aprendem história, os homens aprendem história em todos os lugares, o tempo inteiro. Tropeçou no monumento, tropeçou no coisa, sentou numa cadeira, ele viu um escrito sobre... Alguém deixou um escrito. Ele aprende história em todos os espaços da vida humana. Ele lida com discursos históricos, por exemplo, discursos produzidos pela televisão, pelos políticos, por movimentos sociais, por igrejas, discursos sobre o passado. E esses discursos são muito fortes na orientação da vida das pessoas. Muito fortes. Por exemplo, eu tinha um amigo, cara, que ele achava, e realmente, uma vez eu contando assim, isso aqui aconteceu há muito tempo e tal. Aí ele perguntou assim para mim, mas isso foi antes ou depois do dilúvio? Eu achei estranho, mas ele realmente marcava na estrutura temporal da vida dele o dilúvio como um marco efetivo da vida humana. Não era assim uma história, duas histórias, entende? Existe a história profana, que é a história que a gente aprende na academia, e existe a história religiosa, que é distinta, tem marcadores distintos. Tá? Ele realmente marcava a vida profana humana a partir de marcadores religiosos. Ele achava que teve um dilúvio. Assim, não que não teve, né? Teve vários. Mas enfim, vocês estão entendendo, né? Então, e mais, na escola você sente isso. Quando você vai trabalhar matemática, como o uso público da história está lá na estrutura de pensamento dos alunos. Sabe, você vai dar aula de Grécia, por exemplo, de Esparta e Atenas. Hoje é muito distinto depois do tal do 300, velho. Eu sempre citei esse exemplo porque quando eu fui dar aula disso, eu cresci com aquela ideia de que Atenas é massa, Esparta é paia. Porque Atenas é filosofia, cultura, não sei lá, Esparta é violência, é guerra, não sei lá. A gente cresceu assim, né? A minha geração foi ensinada a história desse jeito. Quando eu fui dar aula, todo mundo era fã de Esparta. Todo mundo queria ser Esparta. Porque Esparta era que era massa. Então como? E todo mundo 300, enfim, esses usos públicos da história, eles interferem profundamente no ensino da história, mesmo na escola. Então esses caras começaram a reformular, e aí eu vou resumir então, já estou estendendo do caralho. O que é a didática da história na Alemanha? É uma ciência, é uma subdisciplina, da ciência histórica, uma subdisciplina da ciência histórica, tal como a teoria da história e o que os alemães chamavam de pesquisa histórica, que é o que a gente chama hoje de metodologia da história, da pesquisa histórica, que investiga a consciência histórica numa sociedade. Isso é a didática da história. Ela investiga a consciência histórica na sociedade. Então, o que é consciência histórica? Tem uma que enjoa de falar o que é consciência histórica, mas talvez alguém não leu. Então, consciência histórica é a suma das operações mentais com as quais os homens interpretam o passado, produzem uma interpretação sobre o passado, para compreender o presente e projetar futuros. Em resumo, sempre que eu produzo uma narrativa sobre o passado, essa narrativa interfere no modo como eu vejo o presente e na forma como eu oriento a minha ação e a forma como eu espero o futuro. Um exemplo bem simples toda vez que vocês vão discutir mudança na sociedade, vai ter aquele cara, se estiver discutindo socialismo, igualdade, alguma coisa, vai ter aquele cara que vai falar assim, isso sempre foi assim. Isso sempre foi assim é uma visão sobre o passado humano. Toda a história da humanidade foi dominação, exploração, isso sempre existiu. Logo, não adianta fazer nada no presente. Ou seja, essa interpretação do passado já está te dando uma orientação para o presente. Não adianta fazer nada no presente. E te dá uma expectativa de futuro. Não vai adiantar nada também de fazer nada, porque isso aí não muda não. Isso é o que o Weismann, esse cara é brilhante, velho. Ele falava assim, isso é o que ele chamava de função didática básica de toda e qualquer afirmativa histórica. Qualquer afirmação histórica carrega nela mesma uma orientação para o presente e para a projeção do futuro. E a didática da história, ela estuda justamente isso. A consciência histórica, essa estrutura do pensamento dos homens de interpretar passado para orientar presente e projetar futuros, que interfere diretamente na forma como ele age no mundo. Mas, enfim, e ela é uma disciplina que tem um campo de investigação. Esse campo de investigação é formado por 3 áreas específicas.
ela estuda a escola, a consciência histórica é produzida na escola, como tradicionalmente sempre se fez. Ela estuda a consciência histórica produzida nos usos públicos da história, ou seja, fora da ciência da história, fora da escola, em todos os meios, filmes, discursos políticos, revistas, enfim, esse tipo de coisa. E ela estuda os pressupostos didáticos inerentes à própria ciência da história. O que significa isso? Que também a ciência da história, ou seja, os trabalhos produzidos dentro da academia, também tem pressupostos didáticos inerentes. E a didática da história tem que se debruçar sobre a própria ciência da história, ou seja, sobre o próprio trabalho dos historiadores, e dizer para que serve esse trabalho, que tipo de interesses ele atende, que tipo de orientação para as pessoas ele produz. Porque existem elementos didáticos inerentes, quer dizer que quando eu produzo história, pesquisa da história, diretamente, mas é claro que isso se processa num nível inconsciente quase sempre, e a didática da história tem que explicitar isso, nós não percebemos que nós estamos respondendo a carências de orientação que estão presentes na nossa sociedade. E a didática da história deve tentar entender que tipo de carência nós estamos produzindo. Quando você pensa, por exemplo, aí você pode deixar a filmagem, que uma professora recentemente produziu um trabalho sobre os caiados na academia, defendendo, meio que querendo transformar o caiadismo numa experiência pacífica, e onde não foram mortos aí, assim, tantos trabalhadores rurais. Você tem que saber que nós não estamos produzindo história à toa, nós estamos produzindo e estamos respondendo a interesses. Mesmo aqueles historiadores que acham que não estão respondendo, que está produzindo uma história neutra, ele está respondendo a interesses. E interesses, quando eu falo, não é interesses necessariamente no sentido ruim do termo, mas interesse é justamente todo tipo de... Por exemplo, eu tenho interesse pela música, eu tenho interesse pela arte, eu tenho interesse... Interesse é toda a tentativa de solucionar determinadas carências que nós temos. Né? Então, de orientação que nós temos. Então, a didática da história é uma subdisciplina da ciência histórica que investiga a consciência histórica na sociedade. Ela faz isso na escola, nos usos públicos e na própria ciência histórica. Isso é a didática dos alemães. Aí vamos então para os ingleses. O que os ingleses entendem por educação histórica? History Education. Aí é uma outra tradição que vai depois dialogar com os alemães. Os ingleses também tiveram um problema que eles chamavam também de crise na década de 60. Crise do ensino da história. O Peter Lee fala o seguinte, olha, a história era uma matéria optativa na escola. As pessoas escolhiam as matérias que queriam fazer. E ninguém estava mais escolhendo história. Ninguém achava a história interessante. A molecada de 13 a 16 anos não queria estudar história. Escolhia matemática, que achava difícil pra caramba, mas lotava as turmas de matemática. Mas não escolhia história. E aí surge um projeto, que é chamado Projeto 1316, que falou, nós temos que resolver esse problema. Não dá pra... é uma questão de sobrevivência dos historiadores, inclusive dos professores de história. A história, a gente tem que reformular a história. Reformular o modo como nós ensinamos história. E eles começaram a olhar como que a educação matemática era feita na Alemanha. E eles sacaram uma diferença brutal entre a educação matemática e a educação histórica, o ensino da história. Eles falam assim, cara, os matemáticos, os professores de matemática, eles lidam, e aí ele está falando alemão, porque aqui não é assim, lidam com o raciocínio matemático dos alunos. E eles pensam uma forma de progressão desse pensamento matemático. Os alunos estão o tempo inteiro sendo enfrentados com problemas racionais que os alunos precisam solucionar. E que para solucionar ele precisa ampliar a capacidade de pensamento matemático dele, o raciocínio matemático. Por isso a matemática é extremamente... ela produz desafios para os alunos. Ela é interessante, ela é difícil, mas ela é instigante para o aluno. Enquanto a história é uma narrativa que os alunos não sentiam nenhuma relação com ela, era uma narrativa antiga, morta, que não vinculava a vida presente deles. Então esses caras do projeto 1316 começam a criar um tipo de ensinar a história de forma distinta. Eles começaram a tentar entender quais são os raciocínios históricos que nós precisamos ter quando nós lidamos com o passado humano e com a narrativa histórica.
Veja bem, para eu falar sobre o passado, eu posso falar de várias formas. Eu posso falar de uma forma esquemática. E quanto mais a ciência da história se desenvolveu, mais ela conseguiu elaborar formas mais complexas de falar sobre o passado. Por exemplo, eu preciso lidar com fontes históricas. Eu preciso lidar com saber retirar dessas fontes evidências, saber elaborar perguntas históricas, saber elaborar uma explicação, juntar, articular essas fontes e construir uma explicação histórica. Saber estabelecer uma forma de hermenêutica, de compreensão e interpretação da subjetividade dos atores históricos. É um conjunto de raciocínios históricos altamente abstrato e elevado que a história no ensino deixou para trás, nunca lidou com isso. Sempre era uma narrativa pronta e acabada que era narrada. Então eles começaram a construir uma forma de ensinar a história a partir da estrutura de pensamento histórico, estrutura de raciocínio histórico. Aí eles foram, mas eles falaram, mas não adianta, a gente precisa primeiro compreender o modo como os alunos já estruturam o seu pensamento, a forma como os alunos raciocinam historicamente, é isso mesmo. Os alunos já fazem raciocínios históricos. E o professor é capaz de perceber isso todos os dias. Quando o menino levanta e fala assim, professor, mas isso aí, como é que eles faziam isso se não sei o que, olha o raciocínio dos caras. Você fala, professor, mas isso aí é tudo mentira, né? Porque quem diz que essa fonte é verdade? Olha o cara raciocinando questões próprias da epistemologia do pensamento histórico. Então eles dotaram todo o ensino de história para isso. Vamos primeiro compreender como os alunos pensam historicamente, como eles estruturam seus raciocínios, para a gente poder, a partir disso, criar situações, problemas, onde eles têm que enfrentar aquele tipo de pensamento esquemático que eles tiverem. Por isso eles chamavam de progressão do pensamento histórico. Isso aí, essa ideia de progressão, os brasileiros, por exemplo, a gente não gosta, a galera do Brasil é muito crítica a essa ideia de progressão, mas eles estavam tirando mesmo da ideia de matemática, né? Que determinados pensamentos são esquemáticos e que a gente tem que criar problemas concretos para esses alunos, para que eles tenham que complexizar o pensamento deles, e aí eles elevam o pensamento deles a um nível mais complexo. Isso é o que eles chamavam de progressão. E não adiantava também você sair dando problemas epistemológicos para os alunos resolverem sem entender em que nível está o tipo de raciocínio dele, entendeu? Esses termos, nível, progressão, foi tudo abolido no Brasil. Mas assim que os ingleses produziram naquela época, não tinha esse caráter que a gente tem, não, assim, sabe? Dogmático, não, que parece ter no Brasil. Assim. Quando a gente fala de progressão, nível, a gente tem uma... Então, a educação histórica, esse projeto começou a dar certo, cara. Eles fizeram um projeto numa escola, o trem começou a espalhar para tudo quanto é escola. E começaram a ensinar a história dessa forma. Na Alemanha, na Inglaterra. E aí surgiram as pesquisas que falam assim, a gente tem que entender as ideias históricas dos alunos, a forma como eles pensam historicamente. E isso foi chamado de pesquisa sobre cognição histórica, porque justamente sobre o modo como eles estruturam o conhecimento histórico. Então, e mais tarde ficou conhecido como educação histórica, History Education, ou metodologia da educação histórica. Essa metodologia, então, ela tinha alguns passos. Primeiro, o objetivo é compreender as ideias históricas dos alunos, como eles estruturam o seu pensamento histórico. Primeiro passo, criar exercícios de cognição. Ou seja, criar determinados problemas concretos, tarefas concretas que o aluno tem que lidar, pensando historicamente para resolver, e a partir disso, a gente poder entender qual é o pensamento histórico deles. Então, ao aluno criar esses exercícios de cognição, fazer esses exercícios com os alunos e classificar essas ideias, entender as várias estruturas de pensar que os alunos têm. Por exemplo, numa sala de aula, você aplica o mesmo exercício de cognição, os alunos vão resolvê-lo de formas distintas, mostrando várias formas de lidar, de raciocinar historicamente. E aí a gente classifica, os historiadores que começaram a trabalhar com educação histórica, então classificavam essas ideias. Olha, existe uma estrutura de pensamento assim, outro pensa assim, outro pensa assim, outro pensa assim. Então, à medida que e aí a consequência para o professor à medida que o professor entende a estrutura de pensamento dos alunos, ele começa a ver quais são os problemas, a partir da ciência da história, ver, olha, a ciência histórica acumulou muita coisa e comparando com as ideias dos alunos, isso aqui é meio esquemático que os alunos pensam.
isso aqui também. Então vamos criar outras situações para complexizar esse pensamento dele. E assim foi, e isso que ficou conhecido como educação histórica. Tanto é verdade que na década de 80 existe já existia, já antes da década de 70, uma sociedade que chama Sociedade Internacional de Didática da História, onde participavam gente de tudo quanto é lugar do mundo, inclusive o Reason, o Wiseman, o Peter Lee e outros caras aí famosos, o Christian Laville do Canadá, enfim. E um organizador dessa comunidade, na época ele era o presidente da sociedade, o Pierre Fontaine, que é um holandês, ele fez uma pesquisa com os membros da comunidade, onde estavam os maiores didáticos do mundo inteiro. Ele fez uma pesquisa perguntando assim, o que é, em inglês ele perguntou, what is history didactics? O que é didática da história? Essa era a pergunta. Escreve em 15 linhas, para os pesquisadores do mundo inteiro que participavam da sociedade, em 15 linhas o que é didática da história. Velho, pega esse documento, está na internet em inglês lá. O Reason responde, o Wiseman responde, só que aí tem alguns que respondem em alemão, alguns respondem em francês e outros eram aceitos as 3 línguas, e outros em inglês. Essas 3 línguas eram aceitas. O Peter Lee responde, vários outros caras. A resposta dos alemães e a resposta dos ingleses mostra a diferença clara que existia nas duas tradições. O Peter Lee, quando vai responder, por exemplo, ele diz assim, olha, os alemães todos falam assim, a didática da história é uma subdisciplina da ciência da história, que tem uma tarefa empírica, normativa, uma tarefa pragmática e reflexiva, cujo papel, não sei o que, todo sistemático, né, como os caras são. A resposta dos anglo-saxões, todos os anglo-saxões, com exceção de um, falou assim, olha, esse termo não me agrada, didática, didactics. Aqui, na tradição anglo-saxônica, isso tanto nos Estados Unidos quanto na Inglaterra, o termo didactics tem um caráter de pregação. Didática é um discurso pregador, um discurso dogmático. É ficar... Esse cara é didático, ele é... Entende? Todos eles falam isso. Esse termo não me agrada. Mas, aí o Peter Lee, na Inglaterra, nós podemos traduzir esse termo por History Education, educação histórica, que cuida, que faz duas coisas. Primeiro, entende a ciência da história, os procedimentos do pensamento histórico, entende o pensamento das crianças, aplica, ou seja, compara os pensamentos da ciência com o pensamento das crianças, e a partir disso interfere tentando ampliar e complexizar a capacidade das crianças pensar historicamente. Mas isso não é didática da história. Entende? O que ele falou, didática da história pode ser traduzido por educação histórica. E educação histórica é isso. Não, didática da história não é isso. Didática da história é uma ciência, uma subdisciplina da ciência histórica, que investiga a consciência histórica na sociedade. Em todos os espaços. Qual é a diferença entre a educação histórica e a didática da história? A diferença é que a educação histórica, primeiro, tendeu, nesse momento, até esse momento, na década de 80, a se limitar ao ensino na escola, a tentar compreender as ideias históricas dos alunos e complexizar essas ideias históricas dos alunos. E que ela não tinha um elemento que é o elemento fundamental da didática alemã, orientação. Ela não estava preocupada com o modo como as narrativas históricas, ou o modo como os alunos interpretam o passado, orientam as pessoas para a vida no presente. Ela queria compreender as ideias históricas dos alunos, não a consciência histórica, ou seja, o vínculo entre passado, presente e futuro, a orientação que a história produz para as pessoas na vida. Essas duas diferenças eram fundamentais. Por quê? Porque a didática, a educação histórica, ela se constitui enquanto uma metodologia, enquanto a didática, enquanto uma disciplina que investiga a consciência histórica na sociedade, pode utilizar de várias metodologias para investigar isso. Mas, na década de 90, o Peter Lee começa a trazer os alemães para a discussão. E aí ele vai discutir com o Reason, por exemplo. Ele vai fazer uma síntese do pensamento teórico do Reason e vai dizer, olha, esse conceito de consciência histórica pode nos ser muito útil. E aí, a educação histórica começa a trazer cada vez mais o problema da orientação. Quer dizer, então, que o que nós estamos fazendo, ao a gente analisar as ideias históricas dos alunos, nós estamos contribuindo para ver o modo como eles também se orientam na vida prática. Porque se eles pensam esquematicamente, olha essa cara, se o aluno pensa o passado de forma esquemática, as atitudes dele no presente também são esquemáticas.
forma como eles, a opção que ele tem para escolher o presente, as decisões que ele tem presente. O Keith Burton, que é um cara da educação histórica, ele deu um exemplo perfeito para mostrar isso. Ele diz assim, eu perguntava para meus alunos aqui nos Estados Unidos, ele é dos Estados Unidos, por que os Estados Unidos jogou a bomba atômica em Hiroshima? E os meus alunos falavam assim, e os alunos todos falavam assim na pesquisa que ele fez, porque os japoneses invadiram Pearl Harbor, atacaram Pearl Harbor. Aí ele dizia, então quer dizer, e ele perguntava, mas e aí, alguém de Hiroshima atacou Pearl Harbor? E aí ele quer dizer assim, quando a gente explica a história de forma esquemática, os japoneses, os alemães invadiram, os não sei o que lá, entende? De uma forma esquemática, as atitudes, nós justificamos atitudes também tirânicas e totalitárias, assim como eu dei o exemplo do Hitler. Você narra uma história falando da grande nação alemã, tudo foi bom para a Alemanha, você está produzindo uma orientação esquemática para a ação. Você está dizendo para o cara, defende sua pátria, rapaz, enfrenta os imigrantes, você está fazendo isso. Então o Peter Lee, ele vai falar, esse conceito de consciência histórica nos parece fundamental. E isso vai acontecer, e o engraçado é porque não há um processo assim simples, o Peter Lee falou e aí todo mundo vai aderindo, não. Os caras que mexiam com estudos sobre cognição histórica começaram a trazer o Riesling cada vez mais. Então eles utilizaram de categorias que foram produzidas pelos alemães, como a categoria de consciência histórica, categoria de aprendizado histórico, e foram, através das pesquisas concretas que eles faziam, ampliando a capacidade de entender aquilo que eles mesmos estavam fazendo. Então o resultado desse trazer os teóricos alemães para pensar a sua prática não foi nunca melhor visto do que no Brasil. O Brasil é o lugar onde esse diálogo com os alemães mais foi feito, onde mais foi trazido. Você pega, por exemplo, as produções do pessoal da UFPR, da Federal do Paraná, que é onde começou essa discussão de educação histórica e esse diálogo com os alemães, é muito distinto o modo como eles trazem essa coisa da orientação, como eles estão preocupados com a forma como se interpreta o passado, orienta o presente. É muito mais forte esse vínculo da praxis, que a gente chama de praxis, né? Quer dizer, ele elabora um tipo de pensamento histórico que é utilizado no agir, que está vinculado diretamente à ação humana, do que propriamente essa percepção nos ingleses, por exemplo, ou mesmo até em Portugal, que tem esse diálogo com o Brasil muito forte. Mas ainda fica uma diferença, continua um vazio. Eu não sei se estou sendo claro, está claro a diferença entre educação histórica e didática. Aí, o resultado disso é que, na minha opinião, ainda existe um vazio. Então, eu vou falar duas coisas para a gente encerrar. O primeiro vazio é o quê? Antes, a primeira coisa positiva é o quê? Que realmente a educação histórica, ela te possibilita uma metodologia para investigar e para ensinar a história, que vamos dizer assim, que está em concordância com a estrutura do pensamento que os didáticos da história elaboraram, especialmente porque ela está preocupada com a estrutura do pensamento histórico. A didática deixou de ser uma disciplina da pedagogia, simplesmente. Ela passa a ser uma disciplina da própria ciência histórica, porque ela está preocupada com a forma como os homens pensam historicamente. E isso os alemães estavam preocupados e os ingleses estavam preocupados. Em segundo lugar, quando os educadores, os caras da educação histórica, trazem a consciência histórica, eles já resolvem um grande problema que tinha na tradição inglesa. Estão preocupados com a praxis, com a orientação da vida. Mas existe um problema, essas são as duas contribuições, existe um problema. Porque a forma como você recebeu a didática da história e os teóricos alemães não foi criando uma disciplina chamada didática da história, uma disciplina mais ampla, que estuda a consciência histórica na sociedade. Foi trazendo seus conceitos para continuar fazendo a pesquisa da educação histórica, que é muito legal, mas continua um vazio. Dois, na verdade. O primeiro vazio, nós continuamos não estudando e não sabendo nada do modo como a história é produzida e orienta a vida das pessoas fora da escola. Os usos públicos da história ficaram de lado. E isso é sério, porque a maior parte desses usos públicos, e aí eu não consigo deixar de lado esse tipo de coisa, que os alemães não estavam, nem todos estavam muito preocupados com isso, mas é óbvio
quem domina a estrutura, o dizer do pensamento histórico na sociedade, não são os historiadores, não são os professores. Esse discurso está sendo produzido pela grande mídia, está sendo produzido por... Quer dizer, a história, o pensamento histórico predominante não é o pensamento racionalizado pelos historiadores. E quando o historiador não está preocupado com isso, ele deixa isso de lado, a gente deixa com que esses discursos sejam feitos, e esses discursos vão sustentando as relações de opressão e de dominação. E existem vários discursos que sustentam isso, o tempo inteiro. São discursos que estão sustentando as relações de dominação. Então a didática da história precisa existir, porque ela precisa lidar com isso. Em segundo lugar, ela não reflete sobre si mesma, ela não reflete sobre a própria ciência histórica. Continua indo vazio disso. Não existe uma disciplina que pensa sobre a função e as carências que a própria ciência da história tenta resolver quando se produz. Então o historiador continua sendo esse cara isolado do mundo, produzindo as coisas para ele mesmo. Para ele mesmo. Ele produz teses e teses e teses bancadas para as pessoas, que fica ali para 9 pessoas, 10 pessoas e tal. E ainda produzindo orientações que são, se do ponto de vista racional podem ser avançadas, do ponto de vista ético pode ser extremamente preocupantes. Como, por exemplo, essa produção nova da historiografia agora, que quer dizer que está tentando desconstruir toda uma tradição de pensamento histórico, que tem seus problemas esquemáticos também, tem seus esquemas, mas que estão construindo a partir de outros esquemas. Por exemplo, o quilombo tinha escravos no quilombo. Zumbi era um escravista. Che era Isso também temos historiadores que são representantes disso. Quem vê o Vila na TV, não dá... Cara, esse cara tá lá publicamente, ele está atuando publicamente, com um tipo de pensamento altamente preocupante para a sociedade brasileira, para o futuro. Vamos ver os discursos da ditadura militar. Ano que vem a gente completa um aniversário onde vai explodir essas discussões sobre ditadura militar. Onde vão estar os historiadores nesse debate? Entende? Precisamos de uma disciplina que se ocupe efetivamente desse debate, que forme os alunos a partir dessa discussão do uso da história em todos os seus meios. Não existe ainda essa didática. Então, me parece que a educação histórica no Brasil ela deu um puta avanço ao pensar a consciência histórica, e ela pode dar um passo a mais ainda para se completar, que é ampliar e se criar enquanto disciplina didática da história. Bom, para encerrar, eu vou retomar então naquela questão que eu estava falando da perda da vida. O central aqui nessa discussão desculpa, foi extenso pra caralho, né? Variar. Nossa, 11h30. Cara, eu nem vi, foi mal, cara. Vocês devem estar assim, putz, chega! Eu vou encerrar retomando aquela coisa da vida. Eu comecei falando como nós burocratizamos a nossa forma de viver, né? E aquilo que a didática da história está preocupada é justamente com a relação que a ciência da história pode estabelecer com a vida. O modo como as histórias elas interferem na vida das pessoas. As pessoas agem a partir dessa forma que interpretam o passado. Porém, se a vida, que é isso que os alemães reivindicaram, chamando de Lebenspraxis, ou praxis da vida, ou vida prática, que eu estou dizendo vida prática no Brasil. Se a vida foi reduzida ao esquema, à burocratização, à vida rotinizada, se ela perdeu o seu caráter de espírito criador, que eu estava falando no começo, se nós atrofiamos a nossa capacidade de dar sentido mais profundo para a vida, me parece muito preocupante se as pesquisas em didática da história, ou as pesquisas que queiram vincular a história à vida, se elas continuarem entendendo a vida dessa forma burocrática e rotinizada, ou seja, se reduzimos a vida à realidade, ao cotidiano, aquilo que já existe. Porque aí, essa vida prática, que o Riesman, por exemplo, fala, que esses autores falam, elas são entendidas, e aí são mesmo, a partir mesmo de um sujeito que vive o cotidiano, esse sujeito que vive o cotidiano, que vive a vida. Mas se essa vida é rotinizada, e esse sujeito também é um sujeito rotinizado, querer que a história sirva a esse sujeito e a esse cotidiano
é querer que a história permaneça dentro dos quadros de orientação do presente. E eu acho que é por isso que a didática da história alemã, nas suas vertentes mais ponderadas, porque são racionais, são sensatos, são ponderados, eles não dão conta de extrapolar, de dar um pulo para além daquilo que... Por isso eles sempre falam de ponderamento, de consciência. O Biasman mesmo, ele fala consciência histórica ponderada. Esse é o termo que ele utiliza, que seria o genético para o Riesman. Mas essa estrutura de pensamento, ela não vai além da vida. Ela só vê a história útil para você agir de forma sensata nesse quadro de orientação. E o que eu queria resgatar aqui é que a história, gente, aquilo que eu falei, por que a gente faz história? A história, quando a gente acessa a história aberto, ou pelo menos no nosso sentido inicial, sabe? Antes da gente se burocratizar no processo acadêmico, ela te faz sair do cotidiano e da realidade. Ela te faz, por exemplo, se entender de uma forma muito distinta, né? Muito menor, muito pequena. São tantas pessoas que viveram, é tão grande a experiência humana no tempo. Os valores que nós achamos que são superiores foram valores tão pequenos, aliás, nem existiam em outras épocas. A forma de orientação das pessoas, ou seja, cara, quando você acessa esse tipo de conhecimento, isso que nós chamamos de realidade cotidiano nosso é uma merda, não vale nada, não tem poder nenhum perto da experiência humana no tempo, entende? Nós alcançamos um tipo de compreensão, de acesso na experiência com outros povos, na forma como os outros entendiam as coisas, que abre espaço para uma expectativa de futuro radicalmente distinta. Não sei se estou sendo claro, mas é isso que eu queria falar. Não vou saber explicar melhor. Obrigado, galera. Foi mal aí.